Expulsaram o menino morador de rua do restaurante, mas a menina milionária viu tudo. O sol do meio-dia refletia nas vidraças reluzentes do restaurante mais caro da cidade. Lá dentro, mesas cobertas por toalhas brancas, taças alinhadas e o perfume dos pratos caros criavam um cenário de luxo que parecia intocável. Do lado de fora, no entanto, a realidade era bem diferente. Um menino magro de roupas sujas e rasgadas aproximava-se da porta com passos hesitantes. Seus olhos fundos, marcados pela fome, percorriam o interior através do vidro, como se buscassem apenas um pedaço de pão, qualquer sobra que aliviasse a dor no estômago. Ele não queria incomodar ninguém. Só desejava o mínimo para continuar de pé. Mas no instante em que sua sombra tocou a entrada, 2 seguranças de terno preto surgiram como muralhas vivas, sem uma palavra de compaixão. Agarraram-no pelos braços e o empurraram para fora com brutalidade. O menino caiu no chão frio da calçada, apoiando-se nas mãos arranhadas. O impacto do corpo contra o cimento trouxe lágrimas aos olhos, não só pela dor física, mas pela humilhação de ser tratado como se fosse invisível. Ou pior, como se fosse um problema a ser descartado. As pessoas que passavam na rua fingiam não ver. Algumas desviavam o olhar. Outras cochichavam e havia até quem sorrisse de canto de boca, satisfeitos por não serem eles a sofrer aquela vergonha. Dentro do restaurante, ninguém se levantou para protestar. A cena parecia comum demais para gerar espanto. Afinal, na lógica cruel da cidade, miséria e fome eram parte do cenário que todos preferiam ignorar. Mas alguém viu. Uma menina loira, de vestido elegante e sapatos brancos impecáveis, observava cada detalhe com os olhos arregalados. Tinha apenas informe a idade da menina, mas sua sensibilidade era maior do que a de muitos adultos ali presentes. Filha de uma das famílias mais ricas da região, estava acostumada ao brilho dos talheres de prata, ao som abafado das conversas refinadas e ao conforto de nunca precisar se preocupar com comida. Ainda assim, naquele momento, não conseguiu se manter indiferente. Ela se levantou discretamente de sua mesa perto da janela e caminhou até a porta, ignorando o olhar repreensivo da mãe, que tentava chamá-la de volta. Do lado de fora, parou diante da cena. O menino no chão, o rosto manchado de poeira e lágrimas, enquanto um dos seguranças ainda o segurava pelo braço, como se ele fosse uma ameaça. O coração da garota disparou. Pela primeira vez, percebeu que havia um abismo entre o mundo em que vivia e o mundo que existia além das paredes de cristal. A menina sentiu a garganta apertar. A injustiça queimava em seu peito. Mas mais forte ainda era a curiosidade. Quem era aquele garoto? O que ele fez de tão errado para merecer tamanha crueldade? E por que todos ao redor pareciam achar normal? Ela não sabia responder. Mas uma coisa estava clara. Não conseguiria simplesmente voltar para dentro e fingir que nada havia acontecido. O menino ainda estava no chão, tentando recuperar o fôlego, quando percebeu a pequena silhueta parada diante dele. Ele ergueu os olhos devagar e viu a menina loira com vestido branco impecável, olhando-o com um misto de espanto e indignação. Era como se ela não acreditasse no que tinha acabado de presenciar. Os seguranças se entreolharam, desconfortáveis. Um deles tentou suavizar a cena, murmurando que o garoto só queria causar confusão, mas a menina não se convenceu. Seus olhos azuis e intensos ficaram fixos no menino caído. Ele não fez nada. Sussurrou mais para si mesma do que para os homens de terno. Aquelas palavras curtas foram o suficiente para congelar o silêncio ao redor. O garoto, ainda de joelhos, arregalou os olhos. Ninguém jamais havia se levantado por ele. Sempre fora tratado como incômodo, como sujeira na calçada. Aquela defesa inesperada vinha justamente de quem ele menos esperava. Uma menina claramente de um mundo distante, o mundo onde não faltava nada. Ele tentou disfarçar o constrangimento, baixou o rosto, passou a manga do moletom pelas lágrimas e se levantou devagar, mesmo com os joelhos ralados. "Deus, eu só queria um resto de comida", murmurou quase inaudível. A menina deu um passo à frente, chocada com a simplicidade daquele pedido. A voz dele não tinha ameaça, apenas desespero. Era o som de alguém que conhecia a fome como companhia diária. Lá dentro, os clientes começaram a cochichar, incomodados com a cena prolongada. A mãe da menina levantou-se apressada, chamando-a pelo nome em tom ríspido,
Mas a garota não se moveu. Continuou encarando o menino como se algo nela tivesse despertado. Qual é o seu nome? Ela perguntou sem medo, ignorando os olhares de reprovação. O menino hesitou. Fazia tempo que ninguém queria saber seu nome. Respirou fundo e respondeu, Miguel. Ao ouvir, a menina abriu um leve sorriso. Eu sou Helena. Os seguranças, sem saber como reagir, soltaram o braço do garoto. O contraste entre eles era gritante. Ela limpa, cheirosa, com a pele clara, protegida dos excessos da vida. Ele sujo, marcado pela rua com a voz rouca de quem já gritava demais para ser ouvido. E foi naquele instante, diante do restaurante mais caro da cidade, que duas realidades opostas se encontraram. A curiosidade da menina havia vencido o medo, e a vergonha do menino havia sido atravessada por um gesto inesperado de humanidade. Helena sabia que algo estava prestes a mudar, e Miguel, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava completamente sozinho. A mãe de Helena atravessou o salão apressada, os saltos ecoando no chão de mármore. O rosto estava tenso, os olhos faiscando de impaciência. Assim que alcançou a porta, agarrou o braço da filha com firmeza. Helena, volte imediatamente para a mesa. Não se aproxime desse garoto, ordenou com a voz carregada de autoridade. Helena se soltou com um movimento brusco, algo raro para ela. Geralmente obedecia sem questionar, acostumada a viver sob regras rígidas. Mas naquele instante, olhando para Miguel ainda com o rosto marcado de poeira e lágrimas, não conseguiu simplesmente se calar. Ele não fez nada, mamãe. Só queria comer, respondeu firme, com a voz ainda infantil, mas carregada de indignação. A mãe ficou sem reação por alguns segundos, surpresa com a ousadia. Os seguranças desviaram o olhar, desconfortáveis. Já Miguel baixou a cabeça, sentindo o peso de ser o motivo da confusão. Não precisa brigar por mim. Ninguém nunca briga por mim, murmurou quase em um sussurro. Helena se aproximou dele, abaixando-se levemente para que ficassem na mesma altura. O vestido branco encostou no chão da calçada, mas ela não se importou. Eu estou brigando porque é errado o que fizeram com você, disse, encarando-o nos olhos. A sinceridade dela fez Miguel engolir em seco. Estava acostumado com olhares de desprezo, nunca com olhos que transmitiam compaixão. Algo nele que sempre se armava contra o mundo pareceu enfraquecer diante daquela menina estranha que insistia em tratá-lo como gente. Atrás, a mãe perdeu a paciência. Helena, esse menino pode ser perigoso. Não entende que pessoas assim não se misturam com a gente? As palavras cortaram o ar como navalhas. Miguel sentiu o peito apertar. Era como se fosse reduzido novamente ao nada. Como sempre, ele deu um passo para trás, pronto para fugir dali e não causar mais problemas. Mas Helena avançou um passo à frente, bloqueando sua saída. Se ele é perigoso, por que parece mais assustado do que qualquer um aqui? Retrucou com a voz trêmula, mas firme. As pessoas que estavam no restaurante já se acumulavam próximas às janelas, observando a cena como se fosse um espetáculo. Cochichos corriam entre as mesas. Alguns zombavam da atitude da menina, outros se divertiam com a ousadia dela contra a própria mãe. Miguel sentia o coração disparado, dividido entre a vontade de correr e a estranha sensação de que, pela primeira vez, alguém queria ouvir sua história. Helena, com apenas 9 anos, encarava o mundo adulto ao redor, sem perceber que naquele ato de rebeldia já estava mudando o rumo da própria vida. Helena respirou fundo, ignorando o aperto da mãe em seu braço. O coração dela batia forte, mas não de medo. Era de indignação. Sentia de algum jeito que, se deixasse aquele menino ir embora, algo precioso se perderia para sempre. Com um movimento firme, soltou-se de vez e caminhou até Miguel, que já dava passos trêmulos para se afastar. Espera, disse a voz ecoando pela calçada. O menino parou hesitante, virou-se devagar, os olhos castanhos marejados, o rosto sujo e a postura encolhida, como se esperasse uma bronca a qualquer instante. Helena deu alguns passos e parou diante dele, mantendo a distância respeitosa, mas sem tirar os olhos de seu semblante abatido. Não precisa ter medo de mim, falou baixinho, como se fosse um segredo só entre os dois. Eu só quero conversar. Miguel engoliu em seco. Conversar? Ninguém jamais queria conversar com ele. A maioria das pessoas apenas o enxotava, como se fosse invisível ou perigoso. Não devia.
murmurou balançando a cabeça. Sua mãe tá brava. É melhor você voltar. Helena olhou para trás, viu a mãe acenando em fúria e clientes observando com ar de julgamento. Por um instante quase cedeu, mas então fitou novamente Miguel, com seus joelhos ralados e mãos arranhadas, e soube que não podia recuar. Eu não me importo. Eu quero saber. Você tem alguém? Uma família? Perguntou, deixando escapar a curiosidade que a consumia. A pergunta atingiu Miguel como uma flecha. Ele respirou fundo, olhando para baixo. Não tenho ninguém. Faz tempo que eu só ando por aí. Às vezes acho que ninguém nem lembra que eu existo. A menina sentiu os olhos arderem. Nunca tinha ouvido alguém falar de si mesmo com tanta tristeza. Pela primeira vez em sua vida protegida, o peso da miséria não era apenas uma palavra distante. Estava ali, diante dela, em carne e osso. Mas eu lembro, respondeu Helena sem pensar muito. Eu vi você. Miguel levantou os olhos surpreso. Havia uma chama diferente naquelas palavras simples, como se carregassem mais valor do que qualquer prato caro servido atrás das portas douradas do restaurante. O vento leve da tarde bagunçou os cabelos loiros de Helena, mas ela continuou firme. Era como se uma linha invisível tivesse se formado entre eles, unindo dois mundos que nunca deveriam se encontrar. Do lado de dentro, a mãe dela gritava o nome da filha, perdendo a paciência. Mas Helena não voltou. Permanecia ali diante de Miguel, determinada a quebrar a barreira que separava suas realidades. E mesmo sem entender por quê, Miguel não correu. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia pedido para ele ficar. A mãe de Helena atravessou a porta do restaurante como um furacão. Os saltos altos batiam com força contra a calçada, cada passo marcado pela fúria. "Helena!" lhe gritou a voz carregada de autoridade. "Volte para dentro agora. Não quero você perto desse tipo de gente." Miguel encolheu os ombros, dando 2 passos para trás. Estava acostumado a esse tipo de fala. Esse tipo de gente. Era sempre assim que o chamavam. A frase parecia uma sentença, uma marca que ele nunca conseguiria apagar. Seu instinto dizia para correr, desaparecer antes que a situação ficasse ainda pior. Mas Helena avançou um passo à frente, bloqueando a saída dele. "Mãe, por favor, só me deixa conversar com ele", pediu, a voz trêmula, mas cheia de coragem. "Ele não fez nada de errado." A mulher soltou uma risada nervosa, olhando ao redor. Clientes do restaurante já estavam na calçada, observando a cena como se fosse um espetáculo gratuito. Uns murmuravam que a menina era teimosa. Outros criticavam a falta de firmeza da mãe. Sentindo-se julgada, ela apertou os dentes. "Helena, você não entende? Esse garoto não é seguro. Gente assim pode roubar, pode enganar, pode até te machucar." Miguel baixou a cabeça, os punhos fechados não porque fosse revidar, mas porque doía ouvir palavras que o descreviam como ameaça. Ele queria gritar que não era ladrão, que só queria um pedaço de pão, mas a vergonha engolia qualquer força. Helena, porém, não recuou. Olhou firme para a mãe e depois para Miguel. "Se ele fosse perigoso, já teria me feito mal." "Mas olha para ele", disse apontando para o garoto. "Ele está com fome, está machucado, e ainda assim é tratado como se fosse invisível." Os olhos de Miguel se arregalaram. Ninguém jamais o tinha defendido assim. Aquela menina pequena diante da própria mãe e dos seguranças parecia maior que todos. A mãe suspirou fundo, tentando manter o controle. "Helena, não é papel seu resolver os problemas do mundo. Vamos entrar agora", disse, tentando puxá-la pelo braço, mas a menina se soltou de novo. "Talvez não seja meu papel, mas é minha escolha. Eu não vou fingir que não vi." O silêncio tomou conta por alguns segundos. Miguel sentiu o peito apertado, dividido entre a vontade de fugir da vergonha e o desejo de acreditar que talvez, só talvez, aquela garota realmente quisesse conhecê-lo. Helena olhou nos olhos dele e perguntou outra vez, sem medo dos olhares de reprovação que vinham de todos os lados. "Miguel, você pode me contar sua história?" A tensão estava no ar. A mãe encarava a filha em choque. Os seguranças hesitavam e Miguel não sabia se conseguia falar. Mas dentro dele algo começava a mudar. Miguel respirou fundo, sentindo o olhar de todos pesando sobre si. As mãos tremiam e a voz quase não saía. Ele não estava acostumado a falar sobre si mesmo. Na verdade, ninguém nunca havia perguntado. Sempre que tentava explicar, era interrompido, enxotado ou simplesmente ignorado.
Mas os olhos de Helena estavam fixos nele, não com pena vazia, mas com uma curiosidade sincera. Isso lhe deu coragem para tentar. Eu não lembro direito da minha mãe, começou com a voz baixa. Quando eu era bem pequeno, ela ficou doente e depois não voltou mais. Helena inclinou a cabeça, absorvendo cada palavra. E seu pai? Miguel engoliu em seco. Eu não sei. Ele foi embora antes. Depois fiquei com a minha avó. Ela cuidava de mim, mas ela também adoeceu. E quando morreu, eu fiquei sozinho. As palavras cortavam como lâminas. Era como se, ao falar em voz alta, revivesse cada perda. Helena sentiu um nó na garganta. Na sua casa, reclamar era quando o jantar não tinha a sobremesa que ela gostava. Já Miguel, desde tão cedo, aprendera que fome e solidão eram parte da rotina. Então você vive na rua? E perguntou ela com cautela. O menino assentiu. Às vezes durmo embaixo da ponte, outras em frente a lojas fechadas. Tem dias que alguém dá comida, mas na maioria só espero que sobre alguma coisa. Eu vim aqui porque pensei que talvez tivessem restos, mas... Ele parou, olhando para os seguranças que ainda o observavam de longe. Parece que até pedir isso é errado. Helena mordeu o lábio, lutando contra a raiva. Como podiam tratar uma criança assim? Um garoto da idade dela que só queria não passar fome? Seu coração parecia pequeno demais para tanta indignação. A mãe ao fundo suspirou alto. Chega disso, Helena. Ele está inventando histórias. Esses meninos sempre inventam. Vamos embora. Mas Helena ignorou. A cada frase de Miguel, sentia que algo dentro dela se quebrava e se reconstruía diferente. Miguel, você não está inventando, está? Perguntou suavemente. Ele a olhou nos olhos pela primeira vez sem desviar. Eu queria estar, mas é a minha vida. O silêncio ao redor ficou pesado. Até os cochichos dos clientes pararam. Por um instante, parecia que apenas a voz dele ecoava naquela rua iluminada pelo sol da tarde. Helena deu um passo à frente, decidida. Então, eu quero saber mais. Eu quero ouvir você. Miguel piscou, confuso. Ninguém queria ouvir. Ninguém jamais havia pedido isso. Pela primeira vez, ele sentiu que sua história importava. A mãe de Helena já não disfarçava a fúria. O rosto estava vermelho, os olhos faiscando. Ela se aproximou de novo, tentando afastar a filha à força. Helena, basta. Esse menino não é problema nosso. Você não entende como as coisas funcionam. Pessoas como ele não... Antes que terminasse, Helena ergueu a voz, algo raríssimo para ela. Pessoas como ele o quê, mãe? Não merecem comer, não merecem ser tratados como gente? A menina encarava a mãe com lágrimas nos olhos, mas a firmeza em sua voz silenciou até os cochichos dos curiosos. Miguel recuou, o coração acelerado. Sentia-se culpado por causar tanto conflito, mas ao mesmo tempo, uma parte dele se aquecia com aquelas palavras. Ninguém jamais tinha falado por ele. Era como se Helena estivesse enfrentando o mundo inteiro sozinha, apenas para lhe dar voz. Helena, você está me desafiando diante de todos? A mãe perguntou, chocada, olhando em volta para perceber os olhares da plateia. Ah, você sabe o que estão pensando de mim agora? A menina respirou fundo. E mesmo com apenas 9 anos, parecia carregar uma maturidade além da idade. Talvez estejam pensando que a senhora se importa mais com o que os outros falam do que com o que é certo. As palavras cortaram como faca. Houve um murmúrio entre os clientes que observavam pela janela. Alguns até assentiam discretamente, reconhecendo a coragem da pequena. Miguel, porém, sentia o peso da vergonha. Eu não quero causar problemas para você, disse baixinho. Se eu for embora, sua mãe vai parar de brigar. Helena virou-se para ele imediatamente, sacudindo a cabeça. Não, você não vai embora só porque eles não entendem. Você tem uma história, Miguel, e eu quero ouvir. A mãe suspirou, irritada, tentando retomar o controle. Helena, entre agora. Depois conversaremos sobre essa teimosia. Mas a menina cruzou os braços, postura firme. Não vou. Enquanto tratarem ele como lixo... O silêncio foi rompido por risadas nervosas de alguns curiosos, mas havia também expressões de admiração. Um garçom que observava da porta murmurou. Essa menina tem mais coragem que todos nós juntos. A mãe se sentiu ainda mais acuada. O orgulho não permitia ceder diante da filha, muito menos diante de estranhos, mas pela primeira vez sua autoridade parecia frágil. Miguel, com os olhos marejados, murmurou. Por que você está fazendo isso por mim? Helena o encarou com sinceridade.
porque ninguém nunca fez. As palavras caíram pesadas no coração de todos que ouviram. Até a mãe, por um breve instante, pareceu hesitar diante daquela resposta simples, mas impossível de rebater. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Miguel respirou fundo, tentando organizar pensamentos que quase nunca colocava em palavras. Era como se falar fosse abrir feridas que ele preferia esconder. Mas, diante do olhar de Helena, percebeu que ela realmente queria ouvir. Às vezes eu durmo na rodoviária quando os guardas não me expulsam de lá, começou, com a voz baixa. Outras vezes fico perto das padarias esperando alguém jogar fora pão duro. Já teve dia em que cavei no lixo atrás de comida. Algumas pessoas na plateia se entreolharam, desconfortáveis. De repente, a presença deles parecia pesada. Muitos fingiam não ouvir, mas a verdade atravessava o ar como uma lâmina. "E quando chove?" perguntou Helena, quase sem respirar, absorvendo cada detalhe. Miguel encolheu os ombros. "Quando chove, eu me encolho debaixo das marquises. Já acordei com as roupas todas molhadas e o frio entrando até nos ossos. Nessas horas só penso que vou ficar doente." E ele pausou, hesitando. "E que talvez ninguém perceba se eu sumir." Helena sentiu o peito apertar. Não conseguia acreditar que um menino da idade dela vivia assim. "Mas você nunca teve ajuda? Ninguém nunca estendeu a mão?" insistiu. Miguel riu sem humor, um som rouco e triste. "Às vezes alguém dá uma moeda, mas na maioria das vezes atravessam a rua quando me veem ou me chamam de ladrão. Já apanhei só por pedir comida." A mãe de Helena bufou irritada. "Está vendo? Ele mesmo admite que vive pedindo esmola. Isso só prova meu ponto." "Helena, não devemos nos envolver." Mas Helena não se abalou. Voltou-se para Miguel, os olhos cheios de lágrimas. "Tudo bem, isso não é prova de nada, mãe. É só a vida dele. E ela é injusta." Miguel ficou em silêncio, observando aquela menina pequena enfrentando o mundo inteiro em seu favor. Era estranho. Uma parte dele queria acreditar, outra tinha medo. Afinal, já se acostumara a esperar a rejeição. "Você não entende", disse ele, olhando para o chão. "Pessoas como você não ficam perto de gente como eu. Uma hora você vai embora." "Todo mundo vai." Helena estendeu a mão, hesitante, mas cheia de coragem. "Então fica aqui só por agora. Me deixa ouvir você." A mãe dela ergueu a voz novamente, mas já não tinha a mesma força. O peso do que Miguel contava e a ousadia da filha começavam a gerar murmúrios diferentes na plateia. Alguns olhares já não eram de reprovação, mas de desconforto por reconhecerem a verdade. Miguel encarou a mão dela tremendo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez não estivesse totalmente sozinho. O silêncio incômodo que pairava na calçada foi quebrado de repente por uma voz grave. Isso já passou dos limites. Todos se viraram. Um homem elegante, de terno cinza e gravata de seda, havia saído do restaurante. Ele tinha a postura firme, o olhar severo como alguém acostumado a ser ouvido. Pela forma como os garçons se afastaram, ficava claro que era um cliente importante. "Estamos em frente a um dos melhores estabelecimentos da cidade", disse, com a voz projetada para que todos ouvissem. "E agora, por causa desse garoto, temos um escândalo na porta. Isso é inaceitável." Helena arregalou os olhos, surpresa. Miguel sentiu o estômago embrulhar. Ele sabia o que vinha depois. Mais desprezo, mais acusações. Era sempre assim. O homem continuou. "Em vez de estarmos almoçando em paz, estamos assistindo a um show. E ainda por cima, com essa menina desobedecendo a mãe em público." A mãe de Helena tentou retomar o controle da situação, aproveitando as palavras dele. "Exatamente. O senhor entende? Esse menino não deveria estar aqui. Minha filha precisa voltar para dentro." Mas Helena não se calou. Deu um passo à frente, erguendo a voz como nunca havia feito antes. "Não. O que é inaceitável não é o Miguel estar aqui. O que é inaceitável é tratar uma criança como se fosse lixo, só porque ele não tem dinheiro." O burburinho aumentou. Algumas pessoas começaram a concordar em voz baixa, enquanto outras defendiam o homem do terno. A tensão se espalhava como fogo em palha seca. O cliente franziu o senho. "Menina, você não sabe o que está dizendo. Esse tipo de garoto traz problemas. Hoje pede comida, amanhã está roubando. A vida ensina." Miguel sentiu as palavras como socos no peito.
Baixou a cabeça, desejando desaparecer. Mas antes que recuasse, Helena segurou sua mão com firmeza. Então talvez seja a vida que esteja errada, disse ela, encarando o homem sem medo. Um silêncio pesado caiu. Era como se todos estivessem tentando processar a coragem daquela criança. A mãe levou a mão à boca, chocada com a ousadia da filha. O homem riu, nervoso, tentando minimizar. Ah, que insolência! Essa menina precisa aprender a ficar no seu lugar. Mas pela primeira vez, alguém dentro do restaurante murmurou. Talvez ela esteja certa. Os olhares se voltaram para dentro, onde uma senhora idosa, cliente assídua, observava tudo com expressão de reprovação ao homem do terno. Aquela intervenção inesperada mudou o tom da discussão. Helena respirou fundo, sentindo que não estava mais tão sozinha quanto antes, e Miguel, com os olhos marejados, percebeu que talvez sua história começasse a encontrar quem a defendesse. A senhora idosa, de cabelos brancos bem penteados e colar de pérolas, levantou-se da mesa perto da janela. Com passos lentos, mas firmes, aproximou-se da porta do restaurante. Os olhares se voltaram para ela, e o burburinho cessou. Havia respeito em sua presença. Eu vivi o suficiente para saber quando a injustiça está diante dos meus olhos, disse, com a voz grave para a idade, mas clara como um sino. E o que vi hoje foi crueldade contra uma criança indefesa. O homem do terno riu debochado. Com todo respeito, senhora, mas não podemos romantizar a rua. Esses garotos trazem perigo. A idosa o encarou com firmeza. O único perigo que vi foi o da indiferença. Esse menino não roubou, não gritou, não ameaçou ninguém. Só queria um pedaço de pão. O que é mais perigoso? Ele pedir comida ou nós, adultos, fingirmos que não vemos? O silêncio foi imediato. Até os seguranças hesitaram, abaixando os braços que antes mantinham rígidos. A mãe de Helena, sem graça, tentou argumentar. A senhora não entende. Minha filha está se expondo. Isso não é seguro. Mas a idosa balançou a cabeça. Sua filha enxerga o que nós esquecemos. Humanidade. Talvez você devesse se orgulhar em vez de se envergonhar. Helena sentiu os olhos brilharem. Era como se finalmente alguém validasse sua coragem. Apertou ainda mais a mão de Miguel, que a olhava confuso, sem saber se acreditava naquilo. Estava acostumado a ser o alvo das acusações, não da defesa. Por quê? Por que a senhora está falando isso? Ah, murmurou ele, incrédulo. A idosa se aproximou devagar, agachando-se com esforço para ficar mais próxima da altura dele. Porque eu também já passei fome, confessou, surpreendendo a todos. Muitos anos atrás, quando era criança, também fui humilhada por pedir um pedaço de pão. E lembro até hoje do olhar de quem me ignorou. Não quero que você cresça acreditando que não vale nada. As palavras atravessaram Miguel como um raio. Era como se, de repente, o peso que carregava tivesse sido reconhecido. Ele não estava mais invisível. Helena sorriu emocionada. Viu, Miguel? Não é só comigo. Existem pessoas que se importam. O homem do terno bufou, incomodado por perder apoio. Mas alguns clientes começaram a balançar a cabeça em concordância com a senhora. A mãe de Helena, pressionada pelo olhar coletivo, já não tinha a mesma segurança de antes. Aos poucos, a maré parecia mudar, e Miguel, ainda que incrédulo, começava a perceber que talvez não estivesse tão sozinho quanto imaginava. A mãe de Helena já não conseguia conter a fúria. O rosto estava vermelho. As mãos tremiam e a paciência se esgotava diante dos olhares curiosos e julgadores que vinham de todos os lados. Ela agarrou o braço da filha com força, puxando-a para dentro. Chega, Helena. Você já passou dos limites. Vai voltar comigo agora. A menina se desequilibrou com o puxão, mas manteve os pés firmes no chão. O coração batia acelerado, não de medo, mas de decisão. Helena respirou fundo e, em um gesto surpreendente, soltou o braço com força, afastando-se da mãe. Eu não vou! Gritou a voz trêmula, mas corajosa. O choque percorreu a plateia. Ninguém esperava ver uma menina tão pequena enfrentar a própria mãe daquela forma. A idosa das pérolas levou a mão ao peito, emocionada, enquanto o homem do terno observava com desdém, como se aquilo fosse apenas rebeldia infantil. Helena! A mãe exclamou indignada. Você sabe com quem está falando? Eu sou sua mãe e você vai obedecer. Mas a menina balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre obedeci, mas hoje não posso. Hoje eu vi uma coisa que não consigo esquecer. Ele não merece ser tratado assim.
Miguel a observava em silêncio, o coração acelerado. Sentia-se dividido. Uma parte dele queria desaparecer para acabar com aquela confusão. Mas outra parte se agarrava ao gesto dela como algo precioso demais para ser perdido. Helena deu um passo para trás, se aproximando ainda mais dele. Se for para escolher, eu escolho ficar aqui. Eu não vou entrar naquele restaurante enquanto vocês fingirem que nada aconteceu. A mãe estava atônita. O orgulho a impedia de ceder, mas a pressão da cena pública a deixava sem saída. Os cochichos cresciam, alguns apoiando a coragem de Helena, outros criticando a falta de disciplina. Você não entende o que está fazendo, Helena. Disse a mãe, a voz mais baixa, quase suplicante. Esse menino não faz parte do nosso mundo. A menina se virou para Miguel, enxugando as lágrimas com a mão livre. Então talvez o nosso mundo esteja errado. O silêncio foi absoluto. Aquela frase curta, simples e poderosa caiu como um trovão. Miguel sentiu os olhos marejarem, incapaz de acreditar que alguém pudesse dizer aquilo por ele. E foi ali, diante de todos, que Helena tomou sua decisão. Se fosse preciso enfrentar até a própria família, ela enfrentaria. Não deixaria Miguel sozinho. Helena respirou fundo, limpou as lágrimas com a palma da mão e tomou a decisão que mudaria tudo. Sem olhar para trás, ela estendeu a mão para Miguel. Vamos sair daqui. O menino arregalou os olhos surpreso. O coração disparou. Estava acostumado a ser expulso de lugares, nunca a ser convidado a sair junto de alguém, e menos ainda de alguém como Helena. Eu não posso, murmurou hesitante. Esse não é meu lugar. Mas Helena apertou a mão dele com firmeza. Então é meu lugar que está errado. O impacto da frase reverberou entre as pessoas que assistiam. O silêncio durou apenas segundos, até ser rompido pelos cochichos. Alguns clientes murmuravam que aquilo era um absurdo, que a menina estava se rebaixando. Outros, porém, olhavam com admiração, impressionados pela coragem dela. A mãe de Helena avançou um passo em choque. Você não vai fazer isso, Helena. Eu não admito. Mas já era tarde. Helena puxou Miguel pela mão e começou a andar em direção à rua, decidida. O vestido branco, tão impecável no início do almoço, agora roçava na poeira da calçada como se simbolizasse a quebra do mundo de cristal em que ela vivia. Miguel caminhava ao lado dela, ainda confuso, mas com o coração aquecido. Era como se pela primeira vez alguém o enxergasse além da sujeira, além da pobreza, além da fome. Do restaurante, vozes se erguiam. Essa menina vai longe ou vai se perder de vez? Quem diria, tão pequena e com mais coragem do que muitos adultos? O homem do terno cruzou os braços, contrariado, mas não disse nada. A idosa das pérolas sorriu discretamente, como se confirmasse a esperança que sentia. A mãe de Helena, em desespero, gritou mais uma vez. Helena, volte aqui agora. Você está me envergonhando. Mas a menina não parou. O som dos saltos da mãe, tentando alcançá-la, ecoava atrás. Mas Helena só andava determinada, segurando forte a mão de Miguel. Não importa se você está com medo, disse a ele baixinho. Eu também estou. Mas e se a gente for junto? Já não é tão assustador. Miguel sentiu o nó na garganta. Nunca tinha ouvido algo assim. Uma parte dele ainda achava que era um sonho prestes a acabar. Mas outra parte começou a acreditar que talvez o destino estivesse mudando naquele instante. E assim, sob o sol da tarde, os dois se afastaram do restaurante, deixando para trás não apenas a confusão, mas também um mundo de indiferença que Helena já não aceitava mais como normal. Helena e Miguel caminharam até uma praça próxima, onde as árvores ofereciam sombra contra o sol forte da tarde. O barulho dos carros parecia distante, e pela primeira vez desde o início da confusão, havia silêncio suficiente para que o coração de ambos desacelerasse. Helena sentou-se em um banco de madeira gasto, ainda segurando a mão de Miguel, que hesitava em se soltar. Ele olhava ao redor desconfiado, como se a qualquer momento alguém fosse surgir para expulsá-lo dali também. Aqui ninguém vai te tirar, disse Helena, tentando acalmá-lo. Pode sentar. Miguel obedeceu, mas sem relaxar totalmente. Seus olhos corriam entre as pessoas que passavam, pronto para fugir se fosse necessário. Helena percebeu e sorriu de leve. Você sempre espera o pior, não é? Ele suspirou. É o que aprendi na rua. Se você não espera o pior, acaba se machucando. A menina inclinou a cabeça, intrigada. E o que mais você aprendeu?
Miguel pensou por alguns segundos antes de responder. Que fome dói mais do que soco. Que frio pode ser pior do que xingamento. E que as pessoas olham para você como se fosse invisível, ou pior, como se fosse perigoso. Helena engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Mas você não é perigoso. Ele sorriu de canto, mas não foi um sorriso feliz. Já ouvi tanto isso ao contrário que às vezes começo a acreditar. Um silêncio pesado tomou conta entre eles. Helena, mesmo tão jovem, percebeu que Miguel carregava marcas que não se viam na pele, mas que estavam gravadas em sua alma. Miguel, você nunca pensou em, sei lá, pedir ajuda a algum abrigo? Perguntou. Ele balançou a cabeça. Já tentei, mas os abrigos lotam rápido. Às vezes mandam embora. Outras vezes tem gente que bate, rouba suas coisas. Não é tão simples. Na rua você aprende a confiar só em você mesmo. Helena ficou em silêncio por um instante, refletindo. Depois colocou a mão no ombro dele. Então talvez você não precise confiar só em você agora. Pode confiar em mim. Miguel a encarou surpreso. Queria acreditar, mas o medo de ser decepcionado de novo ainda era grande. Mesmo assim, havia algo no olhar dela que fazia com que o muro ao redor de seu coração começasse a rachar. Pela primeira vez, Miguel não se sentia apenas um menino de rua. Sentia-se visto. Isso era mais valioso do que qualquer moeda jogada em suas mãos. Helena ficou olhando para Miguel por alguns segundos, como se quisesse gravar cada detalhe do rosto dele. O cabelo bagunçado, a pele marcada pela sujeira, os olhos castanhos cheios de desconfiança e, ao mesmo tempo, de uma dor silenciosa. Era impossível não notar o quanto eles eram diferentes. Ela respirou fundo. Sabe, Miguel, eu acho que nunca pensei em como a minha vida é fácil. Eu acordo e já tem café da manhã pronto na mesa. Reclamo se o pão não está quentinho. Tenho roupas limpas todos os dias, um quarto só meu. Brinquedos que nem uso. E mesmo assim, às vezes, eu me sinto presa, porque meus pais decidem tudo por mim. Miguel franziu a testa, confuso. Presa, você tem tudo. Helena mordeu o lábio. Tenho coisas, mas às vezes parece que não tenho voz. Ninguém pergunta o que eu quero de verdade, só esperam que eu sorria, que me comporte e que siga regras que eu não entendo. É como se vivessem a minha vida por mim. Miguel abaixou o olhar. Eu queria ter esse tipo de problema. Troco todos os meus dias na rua pelas suas regras. Ela sentiu o peito apertar. Eu sei que não é a mesma coisa. Só estou dizendo que, por mais diferentes que nossas vidas sejam, de algum jeito a gente também sente falta de algo. Você sente falta de comida, de cuidado, de ter alguém? Eu sinto falta de ser ouvida, de poder escolher. Miguel ficou em silêncio. Nunca tinha pensado que alguém rico pudesse sentir falta de qualquer coisa. Na rua tudo parecia simples. Quem tinha dinheiro vivia feliz. Quem não tinha, sofria. Mas ali, diante daquela menina que olhava para ele com sinceridade, percebeu que a vida podia ser mais complexa. Então você também se sente sozinha? A perguntou ele baixinho. Helena assentiu, os olhos marejados. Sim, sozinha no meio de um monte de gente. Miguel engoliu em seco. Era estranho encontrar semelhanças entre dois mundos tão diferentes. Mas a verdade é que, pela primeira vez, ele não se sentia completamente distante de alguém. Eu nunca pensei que alguém como você pudesse entender, murmurou. Helena sorriu de leve. Talvez a gente nunca tivesse se encontrado se não fosse hoje. Mas agora que nos encontramos, eu não quero fingir que não conheço você. As palavras ecoaram na mente de Miguel como um bálsamo. Durante tanto tempo, tinha sido tratado como invisível. Agora, pela primeira vez, alguém dizia que não queria esquecê-lo. O vento soprava suave na praça, mas a calma durou pouco. O som dos saltos ecoou pelo chão de pedra, e Helena soube antes mesmo de olhar. Sua mãe estava chegando. O rosto da mulher estava fechado. A respiração ofegante, como alguém que carregava mais orgulho ferido do que raiva. Helena já chega, disse ela, aproximando-se com passos firmes. Você não imagina a vergonha que me fez passar no restaurante. Isso vai terminar agora. Miguel se encolheu no banco, os ombros tensos. Instintivamente levantou-se, pronto para fugir. Sabia que aquele era o momento em que a barreira da diferença social cairia como um muro intransponível. Sempre era assim. No fundo, esperava que Helena fosse puxada de volta para o seu mundo, enquanto ele retornaria ao asfalto frio e à invisibilidade.
Fica, disse Helena, segurando o braço dele antes que pudesse correr. O gesto pegou Miguel de surpresa. Ele a encarou confuso e viu em seus olhos algo que o paralisou, determinação. Mãe, eu não vou embora sem ele, declarou Helena firme. A mãe arregalou os olhos indignada. Como ousa me desafiar desse jeito? Você é uma criança, não tem ideia do que está fazendo. Esse garoto não é seu amigo, é só um problema. Helena se levantou do banco, ficando frente a frente com a mãe. O corpo pequeno contrastava com a postura firme. E se ser amigo dele é um problema, então eu quero ter esse problema. A resposta deixou a mãe sem palavras por um instante. Os passantes começaram a diminuir o passo, atentos à discussão. Alguns murmuravam entre si, reconhecendo a coragem da menina, enquanto outros sacudiam a cabeça, dizendo que aquilo era pura teimosia. Miguel, com o coração apertado, sussurrou. Helena não briga por mim. Sua mãe tem razão. Eu não sou do seu mundo. Mas ela não se deixou abalar, virou-se para ele e respondeu com firmeza. Então talvez o meu mundo precise mudar. A frase pairou no ar como um golpe invisível. A mãe fechou os olhos por um instante, sentindo que perdia o controle. Era a primeira vez que a filha se colocava contra ela de maneira tão direta. Você não entende, Helena. Está se iludindo. Esse menino não tem futuro. A voz dela saiu dura, quase como um veredito. Miguel sentiu o estômago embrulhar, as lágrimas ameaçando cair, mas Helena se adiantou antes que ele pudesse reagir. Todo mundo tem futuro, mãe. Só precisa de alguém que acredite. O silêncio foi profundo. Aquelas palavras ditas por uma criança soaram mais fortes do que qualquer argumento adulto. A mãe avançou decidida, sem mais paciência para diálogos. Agarrou o braço de Helena com força, determinada a levá-la dali, custasse o que custasse. Acabou, Helena, você vem comigo agora e não quero ouvir mais nada. Helena se debateu, tentando soltar-se. Não, mãe, eu não vou, gritou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Você não pode me obrigar a fingir que nada aconteceu. Miguel se levantou de um salto, o coração disparado. O instinto era correr, desaparecer, mas algo nele mudou naquele instante. Não suportava a ideia de ser a razão de a menina sofrer daquele jeito. Dona, e por favor, disse com a voz embargada, a culpa não é dela. Se quiser brigar, brigue comigo. Eu vou embora. Não precisa levar a sua filha assim. A mãe virou-se para ele com um olhar de gelo. Exato, vá embora. É o que deveria ter feito desde o começo. Miguel baixou a cabeça, o peito queimando. Estava prestes a dar o primeiro passo, quando uma nova voz ecoou na praça. Um momento. Todos se viraram. Era a Senhora das Pérolas que havia seguido discretamente até ali. Apesar da idade, caminhava com firmeza. Aproximou-se da mãe de Helena e pousou uma mão leve sobre seu ombro. Já chega, você não está vendo? Sua filha está ensinando a todos nós o que esquecemos, com paixão. A mãe piscou surpresa. A senhora não entende. É perigoso. É, a idosa a interrompeu com calma, porém firmeza. Perigoso é crescer achando que o dinheiro é mais importante que a dignidade de um ser humano. As pessoas ao redor começaram a murmurar e logo outras vozes surgiram em apoio. É verdade. A menina só está mostrando coragem. Esse garoto não fez nada de errado. A pressão da multidão aumentava. A mãe de Helena, cada vez mais encurralada, sentiu o orgulho tremer. Não estava acostumada a ser contrariada, muito menos em público. Helena aproveitou o momento e se soltou do braço da mãe. Correu até Miguel e segurou sua mão com firmeza. Eu não vou deixar que te mandem embora. Miguel, com os olhos marejados, encarou a menina como se não acreditasse. Por que você faz isso por mim? Ela respirou fundo, o olhar brilhando de convicção. Porque você merece ser visto. Aquelas palavras ecoaram pela praça, mais fortes que qualquer discurso. O inesperado não foi apenas a intervenção da idosa, mas o efeito coletivo. Pouco a pouco, pessoas comuns se uniam ao redor, criando uma barreira invisível contra a indiferença. O círculo de pessoas ao redor crescia a cada minuto. O que antes era apenas curiosidade se transformava em murmúrios indignados e logo em vozes firmes que ecoavam pela praça. Ele só é uma criança, gritou um homem de meia idade cruzando os braços com firmeza. Isso é covardia, disse uma mulher segurando a mão da própria filha. Até quando vamos fingir que não vemos essas coisas? Completou outro com expressão carregada de vergonha. A mãe de Helena se sentiu cercada, o rosto queimando de vergonha,
Nunca havia sido desafiada daquela maneira, ainda mais por desconhecidos. Seus olhos buscavam apoio, mas até alguns amigos da família presentes no restaurante desviaram o olhar. A idosa das pérolas permanecia firme, quase como uma juíza silenciosa, encarando-a com decepção. Helena, de mãos dadas com Miguel, parecia pequena diante da multidão, mas sua voz cortou o ar com clareza. Ele não precisa de desprezo, ele precisa de uma chance. O coração de Miguel disparou. Nunca pensou que alguém falaria isso por ele, muito menos diante de tantos. Por um instante, quase acreditou que aquilo fosse um sonho. Olhou em volta e viu rostos que por anos o ignoraram, agora atentos às suas dores. A mãe fechou os punhos, respirando fundo. Vocês não entendem, gritou, tentando recuperar o controle. Esse menino pode ser perigoso. Ele é de rua. Mas a multidão reagiu em uníssono, com vaias e reprovações. E daí? Rua não define caráter. Vergonhoso é tratar uma criança assim. As palavras bateram nela como ondas, quebrando sua segurança. Pela primeira vez, não tinha mais a última palavra. A autoridade que sempre exerceu com tanta facilidade parecia evaporar diante da coragem da filha e da indignação coletiva. Miguel, sentindo-se pressionado, tentou falar. Eu não quero causar confusão. Se eu for embora, tudo acaba. Helena se virou para ele imediatamente com lágrimas nos olhos. Não, Miguel, você não vai embora. Porque se você for, eu também vou. O impacto da frase deixou todos em silêncio por alguns segundos. Até a mãe, chocada, arregalou os olhos. Você não faria isso. Mas Helena apenas apertou a mão de Miguel com força. Eu faria. A praça inteira pareceu prender a respiração. A mãe de Helena, pela primeira vez, não sabia o que dizer. Era como se estivesse diante de uma escolha que nunca quis enfrentar. Preservar o orgulho ou ouvir a própria filha. E naquele instante, percebeu que o controle não estava mais em suas mãos. A mãe de Helena permaneceu imóvel, o rosto rígido como pedra. Os olhos iam de Miguel à filha, depois para a multidão que a encarava com expectativa. Nunca em sua vida havia se sentido tão exposta, tão pressionada. Parte dela gritava para manter a postura firme, para não se curvar diante de estranhos. Mas outra parte, silenciosa e incômoda, começava a questionar se não havia perdido algo essencial ao longo do caminho. Helena, disse finalmente, a voz mais baixa, mas ainda dura. Você não entende o que está fazendo. Está arriscando a sua segurança, a sua imagem. A menina não piscou. Eu não me importo com imagem. Eu me importo com o Miguel. O nome dito com tanta firmeza fez Miguel estremecer. Sentiu as lágrimas subirem, mas lutou para contê-las. Ninguém jamais havia pronunciado seu nome com tanta importância. A mãe levou a mão à testa, pressionando as têmporas. O orgulho e a razão travavam uma guerra dentro dela. Podia simplesmente arrastar a filha para casa, encerrar aquela cena humilhante, mas no fundo sabia que a ferida aberta entre elas não se fecharia facilmente se fizesse isso. A idosa das pérolas, que permanecia observando, deu um passo à frente. Às vezes precisamos ouvir os mais jovens. Eles enxergam com a pureza que nós perdemos. As palavras entraram como farpas na mente da mãe de Helena. Ela fechou os olhos por um instante, lembrando-se da própria infância, quando também fora silenciada tantas vezes. Talvez por isso tivesse se tornado tão rígida. Quando abriu os olhos, encarou Miguel de frente. O garoto encolheu os ombros, acostumado a ser visto como ameaça, mas algo no olhar dela era diferente. Agora ainda havia desconfiança, mas também havia dúvida, e escondida sob camadas de orgulho, uma fagulha de empatia. Esse menino, começou hesitando. Ele não é como eu imaginava. Helena sorriu pela primeira vez em horas. Ele é só um menino, mãe, como eu. O silêncio da praça era absoluto. A tensão estava no ar, mas algo começava a mudar. A mãe respirou fundo, baixou os ombros e deixou escapar um suspiro longo, como se finalmente admitisse a derrota diante da verdade. Talvez eu tenha sido dura demais. As palavras saíram arrastadas como se custassem caro. Miguel arregalou os olhos, incapaz de acreditar que estava ouvindo aquilo de verdade. Helena apertou a mão dele com força, como quem diz sem palavras. A gente conseguiu. A guerra interna da mãe ainda não havia terminado, mas pela primeira vez ela parecia disposta a ouvir. O silêncio da praça,
foi quebrado apenas pelo som do vento entre as árvores. A mãe de Helena parecia menor do que nunca diante da multidão, mas pela primeira vez não tentava se justificar. Apenas observava a filha de mãos dadas com Miguel, confusa com a força que encontrava naquela criança tão pequena. Helena respirou fundo e com a voz firme falou: "Mãe, não quero crescer achando que pessoas como o Miguel não importam. Ele importa. Cada pessoa importa." As palavras ecoaram como um golpe suave, mas certeiro. A mãe levou a mão ao peito, sentindo algo que não admitia há anos: vergonha. Pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse errado mais do que gostaria de aceitar. Miguel, ainda incrédulo, encarava a cena. O peito batia forte, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Pela primeira vez, não era ele quem pedia, implorava ou era expulso. Era alguém lutando por ele. Era alguém dizendo em voz alta que ele valia a pena. Eu não sei o que dizer", balbuciou a voz embargada. Helena sorriu, enxugando discretamente os olhos. "Não precisa dizer nada. Só acredita que você não está sozinho." A multidão murmurava em concordância. A idosa das pérolas, emocionada, assentiu em silêncio, como se confirmasse que uma nova semente havia sido plantada naquela praça. A mãe, com o coração dividido, finalmente se aproximou de Miguel, ajoelhou-se diante dele, o que ninguém jamais imaginaria, e respirou fundo. Se você permitir, talvez possamos ajudar." A frase saiu trêmula, mas real. Miguel ficou sem reação. Ajuda não era algo que recebia. Sempre vinha rejeição, portas fechadas, mas ali, diante da mãe da menina que o defendia, algo diferente surgia. Uma possibilidade. Helena sorriu e apertou ainda mais a mão dele. "Viu só? Eu disse que tudo podia mudar." O sol já começava a descer, pintando o céu com tons dourados. Era como se a própria cidade, acostumada à pressa e à indiferença, tivesse parado por um instante para ouvir o coração de uma criança. E naquela tarde uma lição poderosa foi deixada no ar. Não é o dinheiro, nem a posição social que define o valor de alguém. O que realmente importa é a coragem de ver o invisível, de defender o indefeso e de estender a mão quando todos os outros viram o rosto. Miguel enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o amanhã podia ser diferente. Helena, ainda de mãos dadas com ele, sabia que aquele era apenas o começo de algo maior. Uma amizade improvável que mudaria para sempre suas vidas. E quem sabe, a forma como o mundo ao redor enxergava a dignidade humana. Nos dias que se seguiram, a vida de Miguel começou a mudar de maneira inesperada. Helena não deixou que a promessa feita na praça fosse apenas palavras levadas pelo vento. Enquanto muitos adultos ainda discutiam sobre o que era certo ou errado, ela decidiu agir de forma simples e direta, como só uma criança determinada consegue fazer. Usou parte de sua mesada, guardada em um cofrinho em forma de castelo, para comprar roupas novas e um par de sapatos para Miguel. Pediu também à avó, que sempre tivera um coração mais sensível, ajuda para organizar discretamente uma pequena poupança em nome dele. Não era apenas dar dinheiro, era garantir que ele tivesse um ponto de partida, um recomeço. Quando entregou a Miguel um envelope com notas dobradas cuidadosamente, seus olhos brilharam de sinceridade. "Não é esmola", explicou com um sorriso tímido. "É uma chance para você comprar o que precisar, comer quando tiver fome e talvez até começar a sonhar com algo maior." Miguel segurou o envelope com as mãos trêmulas, sem acreditar. Nunca tinha recebido nada que fosse só para ele, muito menos de alguém que acreditasse no seu futuro. A voz embargada mal deixou as palavras saírem. "Eu não sei como agradecer." Helena balançou a cabeça firme. "Não precisa agradecer. Só me prometa que nunca vai esquecer quem você é. Você não é o menino da rua, você é o Miguel." Aquelas palavras atravessaram o coração do garoto como um raio de esperança. Pela primeira vez, não sentia apenas o peso do passado, mas também a leveza de um futuro possível. A mãe de Helena, ainda em processo de quebrar seu orgulho, observava a cena em silêncio. Havia algo diferente em sua filha. Uma coragem e uma clareza que nenhum dinheiro podia comprar. E no fundo, começou a entender que talvez fosse Miguel quem estivesse ensinando a todos ali uma lição de valor incalculável. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de dourado,
Miguel sorriu timidamente, um sorriso raro, mas cheio de vida. Helena respondeu com outro sorriso, dessa vez confiante de que havia feito a escolha certa. E assim, naquela amizade improvável nasceu não apenas uma nova esperança, mas também a prova de que a verdadeira riqueza não está no que se possui, e sim no que se compartilha. Se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.